Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. E eu peço a você o seu like. É a mãozinha que está aqui embaixo que é super importante para o nosso canal. Comenta aqui o que você está achando da movimentação do Vasco no mercado de contratações. Compartilha para geral, manda nos grupos aí e se inscreve no canal. Se tiver a função hype aqui no vídeo aparecendo para você, hype o vídeo aí, que é muito importante, porque aí o YouTube entrega para outros vascaínos também. Do Matheus França, que eu acho que vai vingar sim, é bom jogador, chega com um contrato de 1 ano com o Vasco da Gama, ele que começou a carreira no Flamengo, tem 21 anos, é um jogador que vai agregar muito ao Vasco, é um meia atacante, é um meia ofensivo, jogador de 1,84 m, destro, tem imposição física, e acho que é um jogador que vai ser muito útil ao Vasco da Gama. Se a gente olhar o desempenho dele nas últimas temporadas na Inglaterra, não foram desempenhos que você fale, caramba, que diferença, mas a gente tem que observar que são números de quem estava começando na Europa. Por exemplo, na temporada 22-23, né? Ele pelo Flamengo, ele jogou 29 jogos e fez 3 gols. É óbvio que não era um jogador titular do Flamengo, não era, né? Mas era um jogador útil para a comissão técnica. Na Inglaterra, na primeira temporada, jogou 14 partidas e deu 2 assistências, não fez nenhum gol. Na temporada anterior, que foi a segunda, 24-25, 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Não tem tantos gols assim, o Matheus França. Mas, gente, numa boa, sincero e honestamente, cara, o time do Vasco precisa de reforço. Precisa reforçar o seu elenco, urgentemente. E o Matheus França tem qualidade para isso, sim. Quem sairá do time para ele entrar? Pode sair o Nuno, pode sair o Ryan, entendeu? Então, assim, eu acho que aqui no Brasil, Matheus, eu concordo que o seu xará vai fazer a diferença. Olha o Renier, que já entrou no Galo e já está fazendo um estrago. É isso. Eu creio que ele vem para somar mesmo, Marcelo Toé, estou nessa vibe. É um reforço muito importante para o Vasco, que vai tê-lo por 1 ano, contrato de empréstimo. E ele é jovem. Então, acho que a volta de um jogador dessa idade para o Brasil potencializa o Vasco, sim. Tá? Potencializa o Vasco da Gama. Não conheço. Seria um jogador com disposição estilo Andrés Gomes? Vinícius, então eu vou te dizer, não é um jogador estilo Andrés Gomes. O Andrés Gomes é mais ponta, né? O Matheus é mais por dentro, é mais um meia. Então, eu diria a você que ele pode jogar ao lado, e aí vai caber ao próprio Diniz essa modificação, porque ele pode jogar como lado de campo, pode jogar como atacante, né, de lado de campo, pode jogar como um meia, e aí mudar para um 4-4-2. Então, assim, ele vai ser um cara muito útil. E o Vasco precisa qualificar o seu elenco. Até para chegar um jogador no Vasco demora. Ô, Biratã, assim, eu acho que dentro de uma realidade, cara, a diretoria do Vasco está fazendo um trabalho responsável e com boas escolhas. Não é fácil. Não é fácil, não. O Andrés Gomes, em minutos, já encantou muitos. Eu também eu levo muita fé nele. Achei ele com muita personalidade. Isso é importante num jogador como ele. Agora, 1 contra 1. Porra, ele já mostrou que tem esse futebol. Pô, legal. E eu acho importante realmente, porque o Vasco não tem esse 1 contra 1, né? Quem é esse jogador que quebra uma linha? Quem é esse jogador que faz a diferença? Então, isso aí precisa acontecer. Um dia, gostaria de saber por que o Vasco tem tanta dificuldade de contratar jogador de primeira prateleira. É muita sacanagem. A quantidade de dinheiro que o Vasco gasta com jogador mediano e ruim não daria. Então, Júnior, obrigado pelo seu superchat. Cara, essa é uma conta que eu já fiz até aqui no canal. Por exemplo, se a gente somar Maxime, Lloyd, Jean, Garré, só esses 4 aí, a gente está quase batendo 8 milhões de dólares, mais ou menos 9 milhões de dólares. Será que a gente não consegue trazer um cara fera por esse valor? Eu também concordo com você. A questão é,
não é só a compra, né? Tem a ver com o projeto esportivo, com as escolhas que o cara quer fazer para a carreira. Por exemplo, imagina que você é um jogador de futebol e recebe uma proposta do Vasco, tá? Você recebe uma proposta do Vasco. Pô, legal. Porra, o Vasco, um puta de um clube, torcida fantástica. Legal. Quero ir. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, como é que é a estrutura do Vasco. Vou ligar pra rapaziada lá, que eu fulano, que eu joguei, liga pro cara. E aí, fulano, como é que é aí? Porra, cara, aqui paga em dia, tá tudo tranquilo, porra, o Pedrinho tá dando total respaldo. E o CT? Não, tá melhorando. O CT ainda não é de primeira, mas tá melhorando. E depois da chegada do Pedrinho, deu um upgrade mesmo no CT e tal. Ainda não tá de primeira. Ainda tem muita coisa pra fazer. Mas beleza, o time eu olhei aqui, cara, é 16º no Brasileiro. Deixa eu te falar, a gente ainda não engrenou. É um time que tem condições? Tem. Podia estar entregando mais? Sim. Mas ainda não foi. Então, assim, o que passa na cabeça do cara? Aí ele tem uma outra proposta. Vamos pegar do Botafogo, do São Paulo, do Bahia, de times que estão na nossa frente, do Fluminense, do Bragantino. Você acha que ele vai para onde? Então, assim, acho que a grandeza não se discute, a história também não. O recurso, o emprego do recurso pode ser, como observou aqui o Júnior. Cara, mas a gente não pode dizer que o fato de o projeto esportivo do Vasco hoje não ter decolado, o Vasco não está brigando na parte alta da tabela do Brasileiro, está numa fase quarta de final da Copa do Brasil e pega amanhã o Botafogo em casa. E para mim a única chance desse confronto é o primeiro jogo. Se nós não construirmos uma vantagem, mesmo que seja mínima, mas o Vasco precisa sair vitorioso amanhã em São Januário. 1-0 bom, 2-0 muito bom, 3-0 espetacular, mas não é jogo para essa diferença toda. Mas quem sabe com 2-0 a gente não garanta uma vantagem sensacional, porque tem o jogo da volta. O jogo da volta acontece lá na casa deles. Torcida única, não. 10% do Vasco, mas, cara, 45 mil, o Vasco vai ter direito a 4 mil ingressos, mais ou menos 4.500. O Lloyd já saiu? Ainda não, David Marques. Por aí ele segue. Thiago Moraes fala assim, cara, me preocupa o Diniz queimar certos jogadores que poderiam ser importantes, ou já foram em época de outros treinadores, como Cocão, Esforço e os garotos da base. Olha o que o Dorival fez domingo. Thiago, eu também não gosto, tá? Vou ser bem sincero, eu não gosto dessa postura do Diniz de não dar oportunidade para os meninos da base, por exemplo, não dar uma sequência para eles. Tem sido uma rotina no trabalho do Diniz. Queria saber a expectativa, né? Agora volta ao Brasil e como que você se vê... Tá bom o som? Aí para poder ter essa sequência no Campeonato Brasileiro. Muito bom estar de volta aqui no Rio de Janeiro, especialmente no clube gigante como o Vasco, e estou bem fisicamente, estou pronto para me doar 100% ao time e ajudar da melhor maneira possível. Matheus, poderia mandar um recado para o torcedor vascaíno que vive também essa expectativa de um bom desempenho? Estaria pronto para jogar já na Copa do Brasil? Não sei, vamos ver aí com o tempo, tem que fazer os exames, treino, tudo, e vai depender também do treinador, mas estou apto, estou pronto para dar o melhor pelo Vasco, e a torcida vascaína aí pode esperar de mim muita força, muita garra, muita dedicação e raça aí acima de tudo, porque eu vou me doar 100% pelo time. Obrigado, Matheus. Valeu, gente. Cara, chegou no estilo bad boy, senti firmeza. Cara, ele é um moleque de personalidade. Quem o acompanhava no Flamengo falava isso, entendeu? Agora, o discurso não convenceu. Pô, mas não teve discurso, ô Marcelo. Foram 2 perguntas só estavam 2 veículos de comunicação lá do Vasco. Cara, eu acho que não dá pra gente botar na conta de, olha só, o cara chegou falando nada, não teve... Irmão, numa boa, o cara acabou de chegar. O Macrelei Ludiero está preocupado com a Série B. Eu acho justa a preocupação, torcedor. Bom dia a todos, gente. Vai deixando o seu like aí, comentando e compartilhando, mandando pra geral, hein?
Eu acho justa a preocupação em relação à Série B. Deixa eu só botar aqui. Isso, pronto. Porém, o Vasco se reforçando, o risco é muito menor. Óbvio que o treinador pode fazer suas lambanças, pode fazer as suas escolhas que nós não concordamos, sim. Mas acho pouco provável que o Vasco não se recupere com essas contratações. Por exemplo, o Renan me pergunta se eu gostei da contratação. Gostei. É jogador para ser titular do Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. E entendo que ele será um jogador importantíssimo para ser titular. Falta o zagueiro. Então, hoje o Vasco vai apresentar 1h30 da tarde o Robert Renan, né, que foi contratado para... Ele é canhoto, e aí falta o zagueiro, como diz o Márcio Altoé, e eu concordo com essa observação, pelo lado direito. E ainda vem mais zagueiros, Felipe. O Vasco está atrás de um zagueiro pelo lado direito e mais um reserva também pelo lado direito. Então, assim, 2 jogadores, o Vasco está em busca dessas contratações. Cara, sobre investidores, Gabriel, não há nenhuma grande novidade. As negociações prosseguem, há conversas. Aquela informação que o Felipe Carregal trouxe lá atrás, prossegue. Ele é bom, o investidor tem um investidor muito interessado no Vasco. Vamos ver se vai dar certo. Por exemplo, o zagueiro que o Vasco quer do lado direito é o Natan. O Natan é ex-zagueiro do Galo, irmão do Erle, que jogou no Vasco. Pô, mas é um zagueiro bom, confiável. Cara, é um zagueiro nota 6. 6 para 7. Não é um zagueiro xerifão, não é um zagueiro que vai arrebentar. O Grego foi de ralo, Azevedo, foi. Não seguiu. Então, assim, o Grego esquece. Esquece o Grego já era. Há quem no Vasco entenda até que ele teria usado o Vasco para poder arrancar outras situações dele, enfim. Não sei, não consigo ter essa precisão de informação, entendeu? Não acho que o Grego precisasse do Vasco para isso. Falta de urgência total para vender a SAF. Cara, então, a questão toda da SAF, gente, é que não é simples vender a SAF. Não é simples vender a SAF. Não é com 2 conversas que você resolve uma venda como essa. Até porque o Vasco da Gama precisa ser muito criterioso mesmo nesse tipo de venda. Então, assim, vai levar tempo. Não vai ser vendido o Vasco, a SAF do Vasco nesse ano. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Esquece, esse ano não tem a menor condição do Vasco ter um avanço, ou ter... Um avanço até pode ter, mas ter uma negociação sacramentada. Isso aí não tem a menor condição, vamos dizer assim. Então já tiro da tua cabeça essa possibilidade, porque não tem a menor condição disso acontecer. Por mais de um ano, eu acredito que sim, que ela vai ultrapassar esse período de um ano, o Louco 007. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco.